Eu sou o Gabriel Frois. Eu sou Vanessa Weber. Eu sou o Ricardo Manzano. E eu sou Gustavo Guanabara e você está no compilado do Código Fonte TV. E seja muito bem-vindo a esse compilado que você já percebeu que tá pra lá de especial. Por isso, não tem nem número, né, Gabriel? Não, é compilado especial. Compilado especial dentro do universo TOTOS, e a gente tem convidados muito especiais. Ricardo Manzano, Gustavo Guanabara. Olha, eu tô nervoso aqui agora. Tô tensa, Gabriel. Para com isso. Imagina eu aqui do lado de gigantes como vocês, cara. Quem devia estar balangando, ainda bem que minhas perninhas pequenininhas, mas tá balangando aqui debaixo da mesa. Cara. Super obrigado. Não, porque o nosso podcast, assim, é o momento que a gente se distrai para falar das notícias, da opinião, porque pra gente que acompanha o mundo da tecnologia, todo dia acontece coisa nova, todo dia. E é difícil até da gente se manter. Então, o compilado é a nossa fonte para nos mantermos atualizados. E aí a gente compartilha isso, né? Então a gente fica à vontade para brincar, para falar, para fazer o que a gente quiser, né? Exatamente. E você que está acostumado a assistir o compilado vai ver que essa daqui vai ser uma versão Pocket, que com esses dois aqui a gente faria, na verdade, uma versão super, hiper, ultra estendida. Mas como temos um estúdio aqui cedido pela TOTOS, um beijo muito grande para toda a equipe que está aqui fazendo um trabalho sensacional, mas temos um período a gravar o nosso podcast. Então a ideia nesse episódio é a seguinte: a gente separou 4 notícias que foram destaques nesse ano no nosso compilado, e a gente quer não só repassar essas notícias, mas a gente quer ouvir a opinião deles também. E a gente vai voltar aqui com o Breakpoint. Eu sei que vocês curtem o Breakpoint, e a gente vai ver o Breakpoint de cada um aqui, que tá super legal, né? Sim, maravilhoso. A gente já conversou. Como nós estávamos falando antes, nós gravamos aqui um podcast também com o Guanabara, e a gente já vem... É que a gente não ligou as câmeras, mas se juntar tudo, a gente já deve ter conversado umas 10 horas seguidas. Dava um mês de programação no canal fácil. Então já vou começar então com a primeira notícia. Olha só, no dia 21 de maio saiu um levantamento, né? O Python é a linguagem com maior demanda no mercado. Eu sei que esse tipo de notícia já levanta um monte de gente por Python, né? Mas olha só o levantamento. Ó. Ele foi realizado pela plataforma LearnHub, que avaliou mais de 10 milhões de ofertas de emprego no mercado de TI para descobrir as habilidades mais exigidas pelas empresas. O Python assumiu a liderança da linguagem de programação, aparecendo como requisito em 28,4% das vagas publicadas. Segundo a pesquisa, os motivos do sucesso do Python estariam em seu papel em ciência de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial, assim como a sua facilidade de compreensão, que serve como ponto de entrada para iniciantes em programação. Ferramentas como Pandas e TensorFlow e frameworks como Django e Flask também contribuem para a popularidade do Python no mercado. A segunda posição traz o JavaScript, marcando presença com 19,8% das vagas de emprego na área de TI. O levantamento declara que o resultado não é surpresa, uma vez que JavaScript seria, aí, entre aspas, a espinha dorsal do desenvolvimento web. O terceiro lugar fica nas mãos do Java, com 14,5% da demanda, sustentada por sua relevância tanto em grandes empresas como em ambientes Android. Fechando o top 5 da pesquisa, temos o C# e o SQL, aparecendo respectivamente com 9,7% e 8,2% dos anúncios avaliados. Os top 10 se completam com TypeScript, Go, Ruby, PHP e Swift nessa ordem. O relatório conclui: fique de olho nas tendências do setor, mas lembre-se que a melhor linguagem para aprender é aquela que se alinha aos seus objetivos e interesses profissionais. Ok. Tá certo isso, né? Certo. Essa última frase é para amenizar, tipo, pô, mas a minha não apareceu na lista, e aí, né? Não é por aí, né? Não se desespere. E aí, a gente já tem vídeo no nosso canal e a gente fala, poxa, qual é a melhor linguagem para você começar? E as pessoas geralmente falam, poxa, eu sei que na faculdade se usa C, C++, que são aquelas linguagens que você tem um controle lá, né, do computador. Mas e Python e JavaScript? Pô, já que eles têm uma demanda alta no mercado, por que não, nas faculdades, quando forem ensinar programação, já começar por elas? Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre isso. Não é nem só opinião, não. É o que está acontecendo no mercado nas grandes faculdades, né? Isso já mudou. Dificilmente uma faculdade... As públicas ainda estão começando com C. Nem todas. O que está acontecendo muito começa com JavaScript ou Python, já, de cara. Por quê? JavaScript é só você abrir o Google Chrome e apertar F12. Já tem o ambiente todo ali, né? Já está ali.
E o Python, você instala o idle e começa a dar comando para ele, e são comandos muito curtos. Então assim, mas na minha opinião, o Python deu certo porque ele é simples? Não, o Python deu certo porque ele é a linguagem essencial de tudo que está explodindo agora. Agora está explodindo machine learning, deep learning, IA e não sei o que. A gente só falou disso no evento, né? Porque só falou não. A gente vê isso, né, sendo falado constantemente, e a linguagem que melhor atende é o Python. Então, mas eu estou triste que a minha não está em cima. Apareceram duas que já mataram 200 vezes. Java e PHP mataram uma semana sim, uma semana não. Uma semana mata um, outra semana mata outro. Para com essa brincadeira. Verdade. Já me perguntaram pelo menos uma dúzia de vezes qual a melhor linguagem de programação para você trabalhar. Para começar, eu vou falar daqui a pouquinho, mas para trabalhar, acho que é aquela que paga o seu salário. Acho que a gente não tem que falar. Cara, e o Python é um canivete suíço. Cara, eu e meu time somos especialistas em C++, mas sempre que você precisa fazer uma coisa mais rápida, toca de caixa, a primeira linguagem que vem na mente é Python. Acho que não tem nem o que pensar. Isso facilita demais. Preciso fazer um web server para fazer um teste de uma API que eu escrevi em C++. Eu não vou me matar fazendo uma API, outra API em C++. Eu vou lá, uso o Python, faço o que eu tenho que fazer e vida que segue. Então, Python é super bacana. E eu ouvi há um tempo atrás, você que está mais envolvido nessa parte de curso, talvez tenha ouvido, que o pessoal estava começando a investir em Lua em escolas. Você tem ouvido? Porque é uma linguagem nossa, né, brasileira e também foi criada na PUC do Rio de Janeiro. Foi criado lá na PUC professor do Rio da PUC. Assim, eu tô ouvindo, eu tô sendo impactado, pessoas pedindo curso de Lua. Bacana. Mas nunca ouvi, a não ser na PUC, que, né, é cria da casa, não vi nenhuma ainda pessoalmente colocando na cadeira mesmo, dentro da ementa, né, dentro da grade do curso, não vi nada sendo posto por Lua, não. Mas provavelmente quem vai para a área de game vai topar com Lua, porque é muito utilizado. Em algum momento. Quem gosta do Nelvin também se diverte lá programando em Lua, fazendo as coisas. Mas também não quero desviar do assunto de vocês. O Python, realmente, eu acho que uma coisa super bacana dele, cara, você precisa fazer um software com uma cafeteira, você tem plugin. Você precisa acessar um Big SQL, você tem plugin, cara. Eu acho que isso é outra coisa fantástica. Eu acho que acaba preenchendo uma lacuna, porque assim, poxa, eu vou aprender uma linguagem, mas isso tem demanda? Isso é a primeira coisa que o pessoal pergunta. Uma linguagem fácil, didática, e que, de certa forma, não desestimula. Porque tem muita gente que fica desestimulado quando vai aprender C++, porque cara, é complexo, porque eu tenho que aprender uma base, às vezes, teórica de computação grande. Isso eu acho que pode vir por um segundo momento. O primeiro momento é, caramba, me identifiquei com programação, gostei de fazer as coisas. Eu acho que aí o Python e o JavaScript entram nessa categoria. Né? Uma primeira boa impressão, né, cara? É verdade, para perder o medo. É matador. A evasão nos cursos de computação é gigante. Supera muitos outros cursos, muito por conta disso, essa falta de afinidade às vezes, e às vezes por conta disso. Você vai pegar um professor que não é um Guanabara, o cara vai se desestimular, assim, porra, o cara não explica tão bem, não está tão legal, e está sentindo dificuldade brigando com uma linguagem. Não que o C e o C++ não tenham importância, são super importantes e relevantes, tem que estudar, né? Mas eu acho que quando você está estudando computação mesmo ali, você fala, olha, é essa linguagem que você vai fazer você controlar o computador. Mas não precisa se apaixonar por ela, né? Dá para se apaixonar pela que é mais bonita, mais simples ali. Exatamente. E une essa facilidade, tem demanda de mercado para ela. Então, se você quiser continuar estudando ela... E muita demanda, né, cara? Começar namorando, que nem a Vanessa falou. Vamos namorar, depois a gente pensa num compromisso mais longo. Dá para ser promíscuo com a linguagem, não tem problema. A gente não precisa ser fiel com linguagem de programação. É o único momento no casamento, aí a história já é bem diferente, viu? Olha lá. Ouviu, né, Gabriel? Escutou, né? Olha lá. Vou dar um chute nele aqui na canela, aqui, se eu fizer qualquer besteira, né? Não podíamos deixar de falar de inteligência artificial, né, gente? Então, olha, engenheiros de IA estão em alta, e essa notícia também vem do mês de maio. Olha, um levantamento realizado por um site de avaliação de salários nos Estados Unidos concluiu que engenheiros de software especializados em IA recebem em média $300 mil anuais, cerca de $100 mil a mais do que engenheiros de software de outros segmentos. A pesquisa também registrou um crescimento na diferença em 2022. Havia uma distância de 30% entre as faixas salariais e agora essa distância aumentou para até 50%. Uma cientista de dados chamada Alina, que participou do relatório, declarou: está claro que as empresas valorizam as habilidades de IA e estão dispostas a pagar um prêmio por elas. Não importa em que nível de trabalho você esteja. A busca por talentos com conhecimentos de inteligência artificial tem gerado distorções que têm levantado bastante a média. A pesquisa apontou, por exemplo, que a startup de veículos autônomos Cruise paga uma média de $680.500 por engenheiros de inteligência artificial. É isso mesmo? $680.500
por ano, Eu preciso né? dar uma saidinha. Eu ia falar, gente, tchau. A gente se vê na próxima oportunidade. Eu nunca tinha visto salário tão alto Então, assim. aqui, mas deixa eu continuar a frase aqui, gente. Tá. Olha só, aí vocês correm depois disso. Enquanto outras empresas estariam oferecendo salários de até $1 milhão na mesma posição. Olha só isso. O aumento expressivo na demanda tem incentivado diversas empresas a criarem seus próprios programas de treinamento e educação, como a Amazon, que se comprometeu a formar 2 milhões de profissionais especializados no mundo até 2025. Kolesnikova concluiu que tudo isso é uma prova de onde as empresas estão optando por investir. Tá, então eu quero que vocês comentem se isso aí, por exemplo, pode ser uma bolha de mercado também. Ou se isso é uma demanda real que está existindo no momento e que pode se esvair em algum... Né? Comece, por favor. Joga com polêmica. Mas, né? essa é bem polêmica. Vocês sabem que eu tenho que falar. Bem, esse ano todo mundo que esteve aqui no Universo TOTS viu que o IA é a bola da vez. A gente já trabalha com Machine Learning há mais de 12, 15 anos de idade. Então, o pessoal já está muito acostumado. Em Python, a gente até falou de Python, então isso é o grande motor disso. E esse ano, cada VP teve a missão de entregar um produto grande em IA. O meu VP foi a parte de inteligência artificial generativa, inclusive apresentamos ontem aqui, mas é super importante. Então a gente está lá, junto com todo mundo aqui no Brasil, a gente tem, infelizmente, muitos poucos profissionais preparados para isso. A gente está segurando, acorrentando o pessoal aqui para garantir que vai. Mas essa tendência vai vir para o Brasil, com certeza. Se, na verdade, já chegou, né? Agora é a gente batalhar por esses profissionais. Agora. Então, respondendo a sua pergunta, vai tornar uma bolha? A grande probabilidade é que vai. Você que está na sua casa aí agora, faz uma pesquisa por tulipomania. Vocês já ouviram falar na tulipomania? Você explicou pra gente. Você me contou. 1964 ou 1600? Não, 1960. Não, 1600 alguma coisa. Eu acho que é 1600 e qualquer coisa. Muito tempo. Na Holanda, algum maluco falou assim, tulipa é bonito, né? Olha, sabe como é bonita? Vou te vender 1000. Criou-se uma loucura no mercado. Já era um influencer naquela época. Uma tulipa rara custava o preço de uma casa. Meu pai. Chegou um momento que a coisa não era o NFT da época. Isso que eu ia falar. NFT, a .com, e agora está sendo a IA. Então, assim, é o fenômeno que eu gosto de classificar como carrinho de dinheiro. O que é o carrinho de dinheiro? Em algum momento da vida, por várias vezes na história, imagina a seguinte situação, um carrinho de mão cheio de dinheiro. Em algum momento existem empresas e pessoas jogando carrinhos de dinheiro em cima de alguma coisa. Quando jogaram nas .com, não se sustentou muito tempo. Quando jogaram nos NFTs, não se sustentou tanto tempo. Quando jogaram na tulipa, não se sustentou muito tempo. Quando se jogou durante a pandemia, programadores o sênior de 2 anos, os salários vão crescendo. O que eu acho disso? Acho ótimo, se você puder aproveitar os altos salários, maravilhoso. Mas não pode se iludir. Porém, esse não é o seu salário. Considero assim, eu tô ganhando, vamos falar de Brasil, tô ganhando 20 mil para ser um engenheiro de IA. Saiba que o seu salário vai girar em torno de 60% a 70% disso. Economiza todo o resto. Por quê? Quando isso esfriar, quando essa bolha estourar, os salários vão fazer isso, vão diminuir, como você falou. Eles estão tentando amarrar as pessoas aqui dentro. Amarra com o quê? Com dinheiro. Quando não precisar mais amarrar esse cara, o que vai acontecer? Então, a gente não pode te pagar isso tudo. Exatamente. Então, assim, para não causar esse frisson que está acontecendo com os layoffs, os salários do programador que está caindo e tudo mais, vamos entender que isso é um momento, vai se criar uma bolha. Estou dizendo que IA vai morrer? Jamais. IA vai ser pro resto da nossa vida. Porém, estamos num momento de grande especulação salarial. Então, você que vai trabalhar com IA, trabalhe. Se puder dividir um salário comigo, divida. Porém, considere que você precisa guardar a diferença desse hype. Tem que entender essa demanda momentânea que está existindo, Exatamente. Que é real. Aí, depois disso, provavelmente, empresas vão continuar ali com o seu negócio, usando IA, a demanda por IA vai continuar, mas como a gente está vivendo um momento atípico de muita demanda, todas as empresas estão precisando ou estão querendo investir de alguma forma, querendo colocar IA em tudo, eu quero botar no copo. Carrinho de dinheiro, Gabriel. Né? Exatamente. É aquilo que, por exemplo, quando começou o negócio de IA, quem que explodiu? A NVIDIA, placa de vídeo e tudo mais. Agora a Apple anunciou que vai ter lá as integrações com IA, que eu achei algumas muito boas. E
A Apple, se eu não me... Posso estar falando uma grande besteira aqui. A Apple, se não passou, chegou muito perto da NVIDIA já. Só com a promessa de aplicação. Não, a NVIDIA ontem passou a Microsoft. Passou a Microsoft. Já pode mudar, porque o mercado sobe, desce tudo. Mas ontem o meu irmão já mandou uma mensagem aqui para mim. Olha, passou, já está em primeiro. Bizarro, né? Então, Porque a gente até fala, né? Hoje as empresas estão investindo em tecnologia porque, em especial, a inteligência artificial veio para ficar, foi o que a gente falou, né? A gente tem aqui o exemplo da Tox que está investindo porque tem demanda e porque a inteligência artificial traz um benefício. Então é assim, um pouco diferente do metaverso, que teve aquela bolha, que tudo aconteceu e que tudo era algo que ainda estava meio incipiente. Como é que isso vai funcionar? A inteligência artificial não. A gente já vê algo palpável ali acontecendo de fato e trazendo resultado para as empresas e para os negócios. Mas, ao mesmo tempo, foi o que você falou, é o carrinho de dinheiro. E hoje, a NVIDIA é a empresa que mais fatura. Por quê? Porque ela produz o totalmente palpável de que todas as outras empresas precisam. Então, ela está na vanguarda nesse sentido. Se fosse Fórmula 1, a NVIDIA estava fazendo motores. Exatamente. As outras estão só alavancadas ainda. Eles não conseguiram ainda. Então, mas a gente vai ver. É um movimento que acho que é normal. Vai acontecer outros momentos e que está acontecendo agora também. Então, quem é muito novo, às vezes se assusta, fala, caramba, o que é isso? A inteligência artificial vai acabar com o meu emprego, vai acabar com tudo. Não, vai acabar com alguns, vai, com certeza. Mas vai ajudar a trazer outros também, né? E profissionais da área, esse não é o salário. Senão, está em crise. Não está em crise. Só estava numa bolha, sabe? Entender isso é essencial. Não se surpreenda quando acontecer, né? E eu queria abrir um parênteses rapidinho, que a gente falou tanto de NVIDIA, para o pessoal não imaginar que inteligência artificial é só para jogo. É que eles acabam não entendendo que a GPU é muito importante quando a gente fala de IA, justamente pela maneira que a GPU trabalha em relação a uma CPU. Então a GPU é mais para isso, pessoal. Então, é muito mais fácil eu ensinar uma inteligência a partir de uma GPU e por isso tem tanta demanda hoje. A gente sentiu muito isso. A gente chegava a esperar 4 horas uma máquina liberar para poder começar a usar ela para iniciar o treinamento. Então a demanda está absurda. Então, o pessoal vai achar que a gente está falando de IA só para jogo, né? Só para game, e não é isso. E agora tem as iniciativas das ZNPUs, né? Que são os processamentos já especializados nisso. Que é para partir um pouquinho na nuvem e um pouquinho em casa. Eu acho que essa ideia é bem bacana e tem tudo para dar certo. Né? Ó, quer ver um negócio? Uma curiosidade. É professor, meu gênio professor não deixa. Juntando essa notícia com a anterior, por que o Python é bastante utilizado? Uma das coisas, tá? Uma das curiosidades, não sei se todos sabem, o Python ele não tem limite no tamanho de variável. Por exemplo, quero declarar uma variável inteira. No C você tem lá menos 32 mil, não sei o que, até mais 32 mil. Qual é o limite do Python? É o tamanho da sua memória. Você quer jogar um número monstruoso na memória, ele topa o desafio. Aí faz funcionar. Então, uma das coisas que... Inteligência artificial, gente, é número, é estatística. Para que eu estudo estatística na minha vida? Porque precisa. IA é estatística, né? Generativas são basicamente estatística. Então, vai brincar com Kelora. Vê um vídeo de Kelora. Eu vi aquilo, eu me senti como o pessoal que não manja de programação escuta eu falando de programação. Não entendi patavinas daquilo. Aquilo é para doido e para matemático. Já só começar por aí. É isso. Não tem jeito, a gente vai ter que continuar falando de inteligência artificial. Deixa eu adivinhar, IA. Mas agora para o desenvolvimento. Né? O GitHub Copilot faz sucesso com devs no Itaú e já é o terceiro maior case do mundo. Tiago Charnet, diretor de tecnologia do Banco Itaú, participou do evento da Microsoft, o Microsoft AI Tour, e explicou como a ferramenta GitHub Copilot foi adotada espontaneamente por seu time de desenvolvedores. Essa notícia é lá de março, tá? Finalzinho de março. O executivo se mostrou surpreso com o crescimento. Nós geralmente impomos o suporte de uma ferramenta através das políticas, mas não fizemos isso com o Copilot e deixamos crescer organicamente. Nos primeiros 30 dias já tínhamos 3 mil desenvolvedores. Hoje são 6 mil profissionais. Judson, vice-presidente executivo e CCO da Microsoft, também estava presente na conferência e confirmou que o Itaú é o terceiro maior usuário mundial do GitHub Copilot. Os números da adesão realmente impressionam. O Charnet explicou que mais de 1 milhão de linhas de código foram oferecidas pela ferramenta de inteligência artificial. Essa contribuição serviu para trazer ganhos significativos, não só de produtividade, mas também de qualidade de código. A experiência foi tão positiva para o banco que o setor de tecnologia iniciou um programa para introduzir o Copilot para o Microsoft 365 para os times de negócios dentro da empresa. Charnet explicou, nós mapeamos 350 casos de uso para o Copilot do Microsoft 365. Eles já estão acontecendo e pessoas estão pedindo mais licenças. Se as experiências continuarem dando certo, o passo seguinte seria levar soluções de IA conversacional para o atendimento ao cliente.
E aí eu vou aproveitar a experiência dos dois convidados para fazer meio que o direcionamento para cada um de vocês. Manzano, eu queria ver se na sua equipe, na equipe da TOTS e tudo mais, se o pessoal já utiliza essa inteligência artificial, seja o Copilot ou alguma outra no meio profissional, se isso auxilia. E Guanabara, eu queria ver o que você acha da utilização disso para a formação dos alunos, dos estudantes. Aí, outra treta. Fizemos o ping-pong. Outra treta. Então, vou falar pela comunidade de professores. Está acontecendo um medinho, certo? Tipo, puxa, e agora? Como é que vão precisar de ensino de programação? Será que a pessoa é capaz de chegar numa IA e aprender uma linguagem de programação por conta própria? Teremos uma geração de autodidatas e tudo mais? Eu vou te dizer que pode acontecer. O que eu estou fazendo? Estou com medo? Estou nada, filho. Eu criei, já falei algumas vezes, né? Foi no painel ontem, a gente falou. Eu criei o Gepeto. O que é o Gepeto? É um GPT personalizado que eu criei para os meus alunos. O que o Gepeto faz? O aluno, quando ele está com dúvida, ele vai e pergunta para mim. Eu falei assim, Gepeto, o aluno vai fazer uma pergunta como se fosse para mim. Você vai responder como se fosse eu. Peguei vários vídeos meus, transcrevi e falei, a resposta é nesse formato aqui. E toda vez que o aluno perguntar a resposta, você diz, eu não sou capaz de fazer isso. Mas se ele perguntar algum código e tudo mais, você entrega e no final de cada linha, comenta. Esse comando foi para isso, esse comando foi para isso, esse comando foi para isso. Agora eles têm como, em casa, tirar dúvida comigo sem ser eu. Então eu tô aplicando dentro de sala de aula o ChatGPT com uma IA treinada. Estou com medo de perder o emprego? Jamais, cara. Os meus alunos eles vão se tornar profissionais muito mais completos por conta da ajuda do Gepeto. Então, Gepeto Guanabara, deu o sobrenome dele. Olha, não tem nome e sobrenome. É isso aí. Falarei na próxima aula, segunda-feira. Conversar com gente criativa é fantástico, né, cara? Eu adoro, cara. Fantástico. Não, a gente também, lá, a gente além de usamos, hoje, cara, sem Stack Overflow e sem o Copilot, a vida mudou. A vida mudou. Mesmo meu time, que é um pouco mais sênior, tem o mais novinho hoje que eu brinco, começou comigo lá com 17 anos, mas já tem 35. Então é um time que cresceu junto aqui, mas a gente utiliza bastante. E como a gente mostrou ontem, a gente está fazendo a nossa IA, né, cara? Isso é uma parte bacana. Ou seja, a gente está aprendendo com os motores a fazer a nossa IA, a fazer sugestão de código, a fazer autocomplete, tudo baseado nisso. E usamos bastante. Não tem hoje como viver sem isso. Por exemplo, na nossa pesquisa salarial desse ano, que a gente faz todo ano, né, a gente perguntou justamente sobre o uso da inteligência artificial. Você já usa no seu dia a dia? E praticamente 90% já diz que já faz uso todo dia para produzir código. Ou seja, a gente está falando de inteligência artificial aqui, a gente vê que já é o que já gera valor de produtividade, ou seja, não é algo que dá para descartar. Então, o desenvolvedor hoje, aí é a minha opinião, eu acho que no processo de formação você tem que usar, mas você tem que continuar entendendo aquelas coisas básicas, né, que são necessárias. Mas no dia a dia do trabalho, até por conta de velocidade realmente do que você precisa produzir, o uso de ferramentas já é essencial, né? Eu posso estar falando um negócio absurdo, que seja absurdamente simples. Você fala, agora você é um idiota, você não sabia disso, mas eu fiquei realmente impressionado. A integração do Visual Studio Code agora com o Copilot, você não precisa chamar o Copilot, não sei se vocês viram isso, você não precisa abrir lá o prompt e digitar. Eu dando aula, fui lá e botei assim, olha, eu sempre boto um parágrafo explicando o que é o exercício, para o aluno que está no mundo da lua olhar e falar, é isso aí. Aí eu escrevi assim, esse programa vai criar um script em JavaScript que vai pedir por um formulário HTML 2 números e no final vai calcular a soma dos dois. Coisa simples. Mas você faz em formato comentário, não, é isso? Fiz um parágrafo. Ah, tá. Quando eu dei Enter, depois desse parágrafo, ele já sugeriu para mim o formulário com as duas caixas de texto e o botão de Submit. Eu só apertei Tab. Ele já chamou um procedimento chamado soma. Eu fui lá embaixo, criei o script, dei Tab e ele já criou a function. E os meus alunos falaram assim, pronto, agora eu não preciso nem mais aprender. Eu falei, aí é que tá. E se claro que para somar não existe outra coisa. Mas, quando você for trabalhar, você vai conseguir olhar essa solução, se você sabe programar, e falar assim, dá para melhorar ela. O Copilot te sugeriu a primeira versão. Você vai pegar essa primeira versão e aprimorar. Eu acho que esse vai ser o trabalho dos programadores daqui para frente. A gente vai ter que ser ainda mais especialista. Sim. Porque é muito fácil quando você vê uma solução. A gente vai ter que aprender a refatorar. Refatorar usar a sugestão. A gente vai ter que ser analisador de sugestão. Não esquece, na física quântica 1 mais 1 não é 2. Cuidado com a soma aí.
Poxa vida, já chegamos até na física quântica, olha. Mas eu te cortei, pode falar. Me fugiu o que eu tava falando, Gabriel, você me cortou. Tocou em física quântica, a cabeça vai lá longe, já era. E hoje a vingança vai ser braba, hein? Vai ser, meu Deus do céu, vai tomar outro chute. Mentira, mas a gente já tá acostumado, porque a gente corta um ao outro naturalmente, acontece, assim. Então, como a gente já é casado há muito tempo e tudo mais, acho que a gente já não leva isso pro coração, não. A gente já passa por cima. Eu só consigo fazer isso uma vez por dia, porque eu só vou acordar no dia seguinte. Só dá pra fazer isso uma vez. E vamos aqui para nossa quarta notícia, que foi lá de março também. Mercado quer mais desenvolvedores Java. Para contrapor aí o Python da primeira notícia, Java vai bem, obrigado, e tudo indica que a demanda por desenvolvedores só vai aumentar no mercado. Essa é a principal conclusão do relatório 2024 Java Developer Productivity Report. A pesquisa foi encomendada pela fabricante de software Performance Software e consultou 440 usuários da linguagem em 72 países. Cerca de 60% dos entrevistados declarou que as empresas onde trabalham têm interesse em contratar mais profissionais com conhecimento de Java ainda esse ano. Apenas 13% afirmaram que as empresas não iriam seguir por esse caminho, enquanto 27% não sabiam responder. Entre os resultados, 42% das empresas estariam planejando aumentar o orçamento para soluções dentro do ecossistema. O relatório concluiu, esses investimentos em ferramentas e talentos são uma prova do papel do Java como uma espinha dorsal estável de aplicações empresariais. Apesar do futuro promissor, a comunidade ainda precisa correr atrás de atualizar sua versão do Java. A mesma pesquisa mostrou que apenas 11% dos usuários estão trabalhando com o Java 21, a versão mais recente da linguagem. Mais preocupantes são os 24% dos entrevistados que declararam ainda estar usando o Java 8, que foi completamente descontinuado em março de 2022. O relatório também mostrou que a AWS é o serviço de nuvem mais adotado, JetBrains IntelliJ IDEA é a IDE mais utilizada e o Apache Tomcat é o principal servidor de aplicações entre os desenvolvedores Java. Acho que não chama atenção o uso do Java e a demanda que ele tem. Acho que chama atenção é justamente a quantidade de pessoas que... Quer dizer, eu estou falando de desenvolvedores, mas a culpa não é dos devs, né? Que ainda estão no Java 8, apesar de já a recomendação alta é de migração, né? O que vocês... que chama atenção nessa notícia esse uso do Java 8 ainda? Sim. Eu acho que acontece a mesma coisa com o Python 2.8, né, cara? Tem gente que não abre a mão dele por nada na vida. PHP 5. Exato. 5.6. Exato. E isso tem muito a ver, a TOTVS é uma empresa que tem um legado de 35 anos de desenvolvimento. Então a gente toma muito cuidado para garantir que o que funcionava com código in the base, cara, a gente tinha coisa lá que foi feita na época de Clipper. Funcione hoje. E o pessoal tem muito medo por causa disso. A TOTVS acabou abandonando muita coisa em Java. Eu mesmo tinha 2 projetos grandes em Java, um servidor web, que era o nosso primeiro Smart Client HTML, e um plugin de desenvolvimento para o Eclipse. A gente acabou abandonando em prol do VS Code, em prol do Nginx, acabamos indo. Mas a TOTVS ainda tem coisa, mas mesmo na TOTVS ainda existe esse medo. E a garantir, porque às vezes a gente está falando de um parque que ainda usa CentOS 7. O pessoal está agora desesperado migrando, o que eu vou fazer? Eu vou para o Red Hat, eu vou para o Oracle Linux, e o pessoal tem medo, porque sabe, cara, esse negócio funciona há 8 anos, eu vou mudar uma versão, o que vai acontecer? Então isso é muito persistente. Lá na TOTVS mesmo eu sei de muita gente que não abre mão do Python 8 e não vai abrir tão cedo. Não, é engraçado, por exemplo, a gente está acostumado à indústria automobilística, todo ano tem um carro novo, tem que ter uma versão nova. Sim. O iPhone, todo ano tem um carro novo. E quando a gente fala de stack, de desenvolvimento, as linguagens estão sempre evoluindo, mas a velocidade de migração não é tão rápida assim quanto a gente imagina. A gente falou ontem no painel aqui sobre isso. Para Java 21, o uso aqui, 11% dos usuários, mas a decisão de ir para o Java 21, para um projeto que já estava em Java 8 ou outro, isso demanda... dinheiro, investimento também, né? Teste, muito teste. Muito teste. Então, o que acontece, por exemplo, com as pessoas que olham, saiu o Java 21, não, então agora eu vou ter que estudar o Java 21, mas às vezes a demanda para essa versão ainda vai levar um tempo ainda, né? Sim. O Java 21 vai ser demandado quando estiver no 32. Provavelmente. E aí a gente falou sobre isso ontem. Muita gente que surfa no hype. Só saiu uma coisa nova, eu tenho que estudar isso, mas ainda não existe a demanda suficiente para isso, né? É muito louco. Aqui na TOTVS,
chega aqueles estagiários, porque estagiário é o júnior, fala assim, olha só, a gente tem que atualizar esse sistema, pô, o Java tá no... Vamos supor, existe alguma coisa ainda em Java 8? Sim. Não pode, tem que jogar pro 21 porque eu tô estudando isso há muito tempo. Cara, olha o tamanho desse sistema, cara. Exatamente. Tu é júnior, tu vai meter a mão nisso, olha, né, a cagada que tu vai fazer. Simples, é falar, beleza, se você fizer isso, você vai testar. Se passar por todo o teste, a gente entrega. O cara vai dar um passinho pra trás, beleza. Não é bem por aí, pode ter muito obrigado. Mais um tempinho. Exatamente. Então, assim, primeiro Java não morreu, não? Não. E não, essa semana é o PHP. É igual, Java e PHP, eu falo que é o ovo na nutrição. Nutricionista, um verdade. mês o ovo faz bem, no outro mês o ovo faz mal. E aí você tem, eu só como ovo de mês em mês, eu pulo um mês, porque é o mês que faz bem. Então é isso, cara, as pessoas sempre vão tentar matar as coisas, sempre vão achar que é a última versão que é atualizada. Ontem a gente estava aqui no evento da TOTUS, quantos iPhones 10 tiraram foto com vocês? Vários. Legal. E tá funcionando. Você nem vai receber atualização. A minha preocupação é o quanto a empresa se preocupa no perigo que isso vai causar. Porque é uma máquina virtual, Java é uma máquina virtual, que está desatualizada. E como toda máquina precisa de uma atualização. Porém, se você atualizar, pode quebrar tudo. Exato. Então tu mantém. É a empresa que ainda usa o Windows XP, tu fala, putz, não vai atualizar isso não. Não pode atualizar. Não mete a mão nessa máquina. Sabe? Então assim... Pode acontecer isso? Pode, mas a empresa tem que tomar todos os cuidados, tem que entender, que problema isso pode dar. Mas vamos manter, vamos assumir essa bronca. Mas tem que proteger. Exato. É difícil, né? Acho que as empresas, os projetos e tudo mais, o pessoal acaba se desesperando quando realmente acontece alguma falha, algum vazamento, alguma coisa, como foi, sei lá, o Log4j lá no passado. Que aí é o desespero, gente. Né? Tem que mexer e não tem escolha, porque a brecha de segurança é muito grande para qualquer sistema. Aí nessa hora, meu filho, tu tem que cair dentro. Aquele passo que você deu para trás, você tem que dar para frente de novo e cair dentro nos testes e resolver o pepino, né? Eu sempre fui defensor de continuar aprendendo Java. Então, é verboso, é não sei o que. Cara, faz parte. Você conversa com pessoas verbosas, você conversa com... Meu pai, para contar uma história, leva 2 horas. E eu amo meu pai, né? É isso. Também como curiosidade de professor, também isso é bem básico para quem está começando. Tá pensando em estudar Java? Dá uma olhadinha também em Kotlin. Kotlin foi uma iniciativa, né? Surgiu lá, eu não me lembro onde, numa ilhazinha lá. E o Google abraçou a ideia. Qual é a ideia básica do Kotlin para você que não sabe? Ele usa a mesma máquina virtual do Java para rodar as coisas. Só que o Java, ele escreve menos. O Kotlin, ele escreve menos. Os comandos são pequenininhos. É o Java resumido. Sim. E o melhor, no Kotlin, se você não lembrar o comando, fala, cara, como é que é o comando do Kotlin mesmo para isso? Não lembra? Escreve em Java que ele entende também. Ele tem 100% de interoperabilidade, né? Justamente versátil. Porque usa a mesma máquina. É muito versátil. Então, assim, eu acho até engraçadinho que, tipo, function, é a preguiça de escrever function, cara. No Kotlin, function é fun. Diversão pura, olha metade. Só. Exatamente. Até o código fica menor quando você grava os arquivos, né? Então... Mas no final vira o mesmo bytecode. É, a mesma coisa. Mas Kotlin é melhor. No final, no apagar das luzes, vai rodar o bytecode lá atualizadíssimo, mas é a mesma coisa. É só a tradução. Perfeito. Chegamos aqui no momento do Breakpoint. Obviamente, a gente não podia perder esse quadro com 2 convidados. Mas é claro que a gente não vai contar o nosso caos, porque esse vocês escutam no compilado normal, enquanto estamos eu e Gabriel lá no nosso estúdio. Vamos deixar para que o Manzano e o Guanabara contem os causos deles. Mas o Gabriel não vai contar a história do RH, não? E ele já contou, né? Eu já contei 2 vezes, que pediram para contar de novo. Peçam de novo. É bom que é um conteúdo fácil de produzir, essa né? Essa do RH foi muito boa. E aí, gente, quem começa? 0 em 1, eu, pedra, papel, tesoura. Olha, me pediram curiosidades. Professor, fala aí. Não, e o do Guanabara, assim, ele trouxe um tema que acho que ninguém nunca ouviu, né? Eu contei pouco. Eu já contei em alguns lugares. Eu acho que eu já contei no podcast, mas bem lá no meiozão. No podcast as pessoas desistem no meio, né? Faz parte. Mas é uma história que não é muito popular, não. Mas mas nós temos um tema, né, Gabriel? Temos aqui, aí, por favor, o tema. O curso de Python, do curso em vídeo, quase não foi ao ar. Não é verdade isso? É verdade, é verdade. Vou contar rapidamente aqui a história do curso de Python. Eu estava num evento do Google. O Google constantemente chama a gente para evento, né? Vocês também participam várias vezes. Eu estava num evento de educação. E aí falaram, uma das atrações, né, eu olhei lá na agenda, tava lá, converse com o engenheiro do Google. Eu falei, curioso, né? Vou lá. Chegamos lá, tínhamos o engenheiro do Google, eu e mais 2 pessoas. E aí o engenheiro falou assim, gente, aí ele desligou o microfone e falou, eu vou conversar com vocês aqui. Sentamos em rodinha assim na sala, e ele falou,
eu tinha coisa para falar, mas são 2 pessoas. Então, são 3 pessoas. Então, perguntem o que vocês quiserem. Vamos papear. E aí eu comecei a conversar, curioso como sempre, eu falei assim, cara, me diz aí as linguagens que o Google usa. Ele, é muita coisa para falar e tal, cada pedacinho pode usar uma linguagem diferente, tem coisas que são em várias linguagens e tal, algo muito gigante. E eles falaram, a gente não tem noção do todo, eles engenheiros, porque ninguém pode ter a noção do todo, porque senão é muito conhecimento para uma pessoa que pode sair, enfim. E uma das coisas, ele falou assim, isso, cara, eu não vou lembrar, eu sou péssimo com datas, ninguém falava de Python. Não se falava de Python. A não ser as comunidades de inteligência artificial, tudo mais, porque o Manzano falou um negócio perfeito. IA não é de agora, filho. IA é da década de 70, irmão. Mas beleza, ele falou assim, cara, uma linguagem, eu nunca tinha ouvido falar, é Python. Eu falei, Python, cara. E eu já tinha me apresentado, professor e tudo mais. E aí ele falou assim, cara, se eu puder te dar um conselho, estuda um pouquinho de Python e vai ser lindo para os seus alunos. Porque Python é muito simples de escrever, é muito facinho e tal. O início, os primeiros passos de Python são muito fáceis. Não se engane, o Python é uma linguagem bem completa. E aí eu fiquei com aquilo. Cheguei em casa, fui estudar Python. Gente, de verdade, eu fiquei apaixonado. Falei, nossa, isso precisa ser a primeira linguagem dos meus alunos. É divertido, né? É simples, é fácil, eu consigo explicar, o retorno é rápido. O único degrau é a instalação do idle, que é bem simples também. Eu falei, cara, eu vou criar um curso de Python. E aí, para criar um curso de Python, eu preciso de patrocinadores, eu preciso de um monte de coisa. O pessoal que acha que só vai lá e grava, né? Não sabe que eu tenho equipe para pagar, não sabe que eu tenho conta para pagar. O curso em vídeo é de graça para quem assiste. Para quem produz, é muito caro, acredite. E aí eu comecei a pesquisar todos os meus patrocinadores, né, normais. E eu entendo, eu também diria não. Todos eles disseram que não. Todos eles falaram assim, cara, nunca ouvi falar nesse negócio, cara. Tu quer que eu patrocine um curso que... Nunca ouvi falar nessa linguagem. Falei, gente, acredita em mim, vai dar certo. Não. E aí, o Cauê, que era um dos patrocinadores, que disse que não, falou, cara, tava na moda do crowdfunding. Por que tu não faz um crowdfunding? Porque, explica pra galera e vê se a galera abraça a ideia. E aí eu lembro que eu falei assim, com 65 mil eu consigo fazer o curso normal, o módulo básico. E aí eu joguei a ideia para a comunidade, cara, sem brincadeira, em 24 horas bateu 80 mil. Caramba. E aí os patrocinadores falaram, eu devia ter. Fiz não imagina hoje. Ainda não. Porque isso eu acho mostra... que hoje, Gabriel. Não, mas hoje isso... eles estão lá rolando aquela live. Não, mas assim, isso já mostra uma demanda. Assim, pô, então tem uma demanda para aprender Python. Mas eu entendo o lado deles. Ninguém falou nada. Ninguém nunca falava dessa linguagem. Ninguém tinha citado essa parada. Só nas comunidades bem fechadinhas. E eu consegui o dinheiro, fiz sem patrocinador. Na verdade, depois a Hostnet entrou com a ajuda. Mas hoje é o carro-chefe do canal. O curso de Python, ele já teve, somando tudo, mais de 80 milhões de visualizações. Caramba. É muita coisa. Para um conteúdo educacional, um conteúdo chato, professor falando... Ou seja, isso vazou Brasil há muito tempo, porque a gente fala de 80 milhões de caras técnicos no Brasil, é muito, né, cara? Isso deve ter vazado a América Latina e companhia. Não, eu digo assim, 80 milhões na visualização do curso inteiro. Então, a mesma pessoa viu o mesmo vídeo várias vezes, acompanhou o curso inteiro, são mais de 200 e tantos vídeos. Então, fantástico. Às vezes é uma pessoa percorrendo o curso também. Bacana. Eu não coloco isso como pessoas, 80 milhões de pessoas. Só para você situar o curso de Python do curso em vídeo é referência. Então, a gente pode até dizer que foi ele que popularizou Python para muita gente que não conhecia. Eu acho que o que popularizou foi alguém falando de Python e aí o cara botava lá no YouTube, curso de Python, e aí me encontrava, entendeu? Então, é sensacional. Vocês estavam comigo o dia inteiro ontem, um monte de gente Python, de vez em quando JavaScript, a notícia tá perfeita lá, a primeira notícia, Python, JavaScript, Python, todo mundo, eu comecei... Eu vou contar só uma última curiosidade. Eu ganhei um prêmio no ano passado e quem me entregou o prêmio, na verdade, foi a Ana Hickman, mas o Sérgio Sacani, o Sérgio Foguete, estava lá no palco. Eu subi, falei, cara, vou dar parabéns pro Sérgio Foguete, eu gosto muito do trabalho dele. Falei, Sérgio, muito prazer, você não me conhece? Ele, como eu não te conheço, gafanhoto? Falei, nossa, cara, o Sérgio me conhece. Ele, eu fiz uma pós-graduação em Machine Learning e o pré-requisito era Python, botei Python no YouTube, descobri você.
Olha que legal. Eu vou lembrando de outras histórias, mas vou passar, porque senão a gente... o tempo não nos deixa. O Celso Portioli foi meu aluno. Uau. Vou contar essa história. Merece uma tatu de Python, hein, cara? Pra mim, eu escrevi Celso Portioli. É melhor escrever Python, gente. Então, essa história é sensacional. E aí você vê, hoje, uma referência, além de vários cursos que o Guanabara tem, esse de Python realmente eu acho que é um dos mais marcantes, porque é gamificado, o negócio assim, a edição, nossa, é incrível, assim, as pessoas aprendem se divertindo. Dá assim, tanto trabalho que ele tá parado até hoje. Mas são muitas histórias. Mas falando em histórias, agora é a vez do Manzano contar dele. Gabriel também tem um título. Essa é sensacional. Gabriel está com os títulos. É um chamado da TOTUS que começou quando você não estava na TOTUS e terminou com você dentro da TOTUS. Eu devia ter começado, porque depois dessa tua história a minha vai ficar meio mirradinha. Não, é maneiríssimo. Verdade. Eu ainda era cliente da TOTUS, eu fui cliente da TOTUS por aproximadamente 3 anos. Eu estava, acho que no meu último ano, foi lá em 2004, nesse cliente, e estava começando a pegar muito fiscalização de software. Então todas as empresas estavam felpudas com isso. Cheguei na minha diretoria e falei, é o seguinte, cara, nós temos 60 estações e tá tudo pirata aqui. O que a gente faz? O cara me deu lá um X dinheiros, isso aqui você atualiza, o resto você se vira. Se vira, imaginou que eu tinha que fazer. Peguei, comprei algumas licenças de Windows para quem realmente precisava de Windows. Na época, né, nas revistinhas a gente tinha muito conectiva. Conectiva na veia, fui lá e instalei em todo mundo. E a TOTUS nessa época estava com a versão beta do Smart Client para Linux. Ainda era beta, tudo funcionava, mas ainda tinha algumas coisas para mexer. Aí o que aconteceu? A gente instalou, funcionou, tudo beleza, só que a gente tinha uma grid e ela perdeu uma feature. Ela não congelava a primeira coluna dela nessa versão em Linux. Um usuário veio, reclamou, eu abri chamado com a TOTUS, ficou elas por elas, pouco tempo depois eu saí dessa empresa, e aí um pouquinho depois eu entrei na TOTUS. Aí estava lá um dia lá, já tinha acho que quase um ano de TOTUS, revirando os chamados, eu vi o chamado, eu confesso, aquilo não me chamou tanta atenção. Eu vi um chamado sobre grid congelada, falei, vou fazer que é bacana, resolvi, e depois eu fui encerrar todos os chamados associados. A hora que eu chego no meu chamado. Eu falei, eu devo ser o único cara que abriu um chamado quando era cliente da TOTUS e encerrou ele como Totter. Mas foi bem engraçado. Cara, isso é muito que bom, legal, né, cara? Muito legal, né? O pior é se você se xingasse. Imagina, quem abriu esse chamado? Eu pensei não na nome. nota, né? Tu não leu o nome e fala assim, cara, desgraçado, que é um negócio Aí bobo. tá lá, quem abriu? Ricardo Manzano, quem fechou? Ricardo. Eu já corrigi uma prova minha e tirei 6. Sério? Outra história. Mas é muito bom esse negócio, cara. Bacana. Eu imagino, tipo, você pegando lá, um chamado. Bate o nome. Caraca, sou eu, vou me atender agora. Hein? Se a nota for ruim, eu vou dar um tapa na minha orelha. Você conseguiu fechar o seu chamado? Deu pra resolver? Deu, resolvi, fechei, tá tudo beleza. O seu tá cliente, funcionando até hoje. você cliente, ficou satisfeito com Aí, você, suporte? É isso que eu pensei, cara. Falei, se esse cara me der nota ruim, eu mesmo vou dar um tapa na minha orelha. Olha lá. Agora, Ricardo, quantos anos você tá na TOTUS? Fiz em abril 19 anos. Ai, tá. É uma vida, é uma vida. Com 3 anos de cliente, são 22 anos aí batendo prego. É bem bacana, é uma empresa fantástica. Muito bom, cara. Parabéns. Então você tem histórias infinitas também. Infinitas, Nossa cara, senhora, infinitas. precisamos de outro podcast só para as histórias de Manzano. Vamos ficar aqui a manhã inteira agora conversando. Mas agora é o momento que a gente lê alguns comentários. Eu separei alguns comentários em que citam a TOTUS no nosso canal e também o Guanabara. A gente queria saber o que eles estão falando, né? Estão falando mal ou estão falando bem, né? Ó, só. E aí, ó, no compilado passado, no episódio passado, eu vou ler 3 rapidinhos aqui, ó. O Gabriel Bonatti disse, ó, sempre que eu posso acompanho o trabalho de vocês para ficar antenado nas novidades do ramo. Acho o conteúdo bem completo e lúdico. No próximo mês estarei no evento da TOTUS e espero encontrar vocês lá em uma foto. Encontrou. Eu não sei se o Gabriel já falou com a gente ou não. Olha, já teve Gabriel tirando foto com a gente, mas agora eu não sei ele, se né? foi comentário. O Matheus falou, ó, conteúdo sensacional, como sempre. Já vou garantir meu ingresso para o Universo TOTUS. E o Caio, estarei no Universo TOTUS e já marquei na agenda o horário que vocês estarão por lá. Então ele deve ter curtido. Foi ontem, meio-dia. Olha. E aí, ó, um comentário citando o Guanabara. Eita. A gente fez um vídeo sobre Python em 2024, lá no início do ano. O Douglas falou, ó, trabalho com Python Django faz 13 anos. Se você busca uma linguagem framework para ter alta produtividade, essa é a escolha certa. E aí o Leonardo comentou assim, ó, a minha dica é o curso do Gustavo Guanabara, o famoso curso em vídeo que chama totalmente gratuito e altamente didático, dando de 1000 a 0 em facul e todos os cursos online pagos. Faça o ADS e percebi isso. Forte abraço. O Leonardo, obrigado. Ontem eu falei isso na mesa, que é o seguinte, em algum momento da vida do programador em formação, eu sou muito útil
eu tenho noção disso, que o meu conteúdo é bastante útil, e em algum momento ele passa a ser desnecessário. Porque eu trabalho com a galera da base, eu ensino primeiros passos. O cara que está em primeiros passos aproveita, e o cara que não está mais em primeiros passos deixa de aproveitar. Meu público é muito cíclico. A única coisa que eu peço sempre, vou pedir aqui também, se você está assistindo esse vídeo e meu conteúdo foi útil alguma vez na sua vida, primeiro deixa o like no vídeo, ajudando no engajamento. Claro. Deixa o like no vídeo só por isso e indica meu conteúdo para quem está começando. Faz que nem o Leonardo. Brigadão, Leonardo. Eu agradeço sempre. Já veio várias pessoas e falaram assim, putz, eu não vejo mais seus vídeos. Tudo bem, faz parte, porque o cara evolui, né? Eu não faço um conteúdo, né, que não seja técnico, apesar de ter o podcast agora, mas espalha a palavra. Sim. Chega para um cara que está sofrendo e fala assim, putz, eu vou largar a faculdade. Não, olha só. Pega aqui, assiste o curso em vídeo e tal. É o que eu peço, para que meu público fique sempre se atualizando. E sim, os cursos estão atualizados. Pode fazer que funcione. O curso serve para quem está começando, serve para o Sacani, serve para vários... Celso Portiolli, para você ver. Então, muito bom. Por isso que a gente fala aqui de Python, enaltece aqui a linguagem de várias formas. Usa no mercado e usa no meio acadêmico também. Muito obrigado. O Edson, num outro episódio nosso do compilado, disse assim, bom dia, povo tech, todos bem, com saúde? Assisti às aulas da TOTUS, foi uma experiência fantástica e no final ganhei um baita presente. Um bate-papo com esse casal incrível. Foi do ano passado. Não, a gente participou, acho que de uma live. Foi da live, exato. Foi isso, um bate-papo com esse casal e juntamente com a equipe da TOTUS. Sou muito grato. Fez da minha noite muito especial, melhoras para o seu menino. Eu devia estar doente. Exatamente. Normal. Olha só, mas muito... Pode falar. Não, porque a gente sabe, a gente convivendo com vocês aqui da TOTUS, a gente sabe que a TOTUS também tem iniciativas incríveis, educacionais, né? E de formação também profissional para utilização também, né? Para o pessoal ter oportunidade na própria TOTUS, né? Sim, nós temos a Universidade TOTUS, ela é super importante. Justamente, tem vários pequenos conteúdos, como você falou, para começar, mas já dá para o pessoal aprender. Porque a gente tem muito pessoal lá que não é técnico, mas a pessoa tem vontade. E lá dentro é o melhor lugar. Então a pessoa vai lá, se especializa, troca uma ideia com a gente e quando tem uma oportunidade para ir para um nível técnico, eles vêm. Então a gente investe bastante nisso. Como a gente também, a gente tem jovens aprendizes, a gente tem o pessoal do iOS, que vocês devem ter conversado com ele. Eu tenho 3 meninos, lindo, eu tenho 3 meninos do iOS no meu time, cara, são profissionais de uma maturidade, cara, porque foi aquele pessoal que viu que era a oportunidade de uma vida, cara, e inclusive eu tô com mais uma vaga aberta e pessoal do iOS, fiquem espertos aí que eu devo trocar ideia com vocês logo, cara. É fantástico esse projeto. Eu gravei um podcast com a galera do iOS, já não é a primeira vez. Eu acho lindo, eu queria de verdade abraçar quem da TOTUS teve essa ideia de pegar o social, pegar pessoas carentes, pessoas que precisam, dar uma profissão para elas e o melhor, pegar e trazer para dentro da empresa. Exatamente. A gente ganha demais com essa troca. A gente ganha muito de verdade. Feliz. Dá o nome de quem é que eu quero abraçar, mesmo que ele não queira. Eu vou dar um abraço forçado. Se você vê o Laércio Consentino aqui, abraça ele, que eu sei que ele foi um dos grandes idealizadores disso, cara. Legal. Laércio. Bom, gente, aqui no compilado estamos chegando ao final, ficaríamos mais durante muitas horas aqui conversando. Muitíssimo obrigada a vocês pela presença, muito obrigada ao pessoal da TOTUS, um prazer imenso estar participando aqui do Universo TOTUS. Comenta aqui, #Universo TOTUS, porque vai ter sorteio no próximo compilado, tá? Então não deixa, comentou aqui nesse episódio completo, Universo TOTUS, no próximo tem um brindezinho pra você, viu? Olha só que legal. Então, mais uma vez, obrigado, Gustavo, obrigado, Ricardo, prazer ouvir a opinião de vocês, compartilhar com vocês aqui o episódio do compilado, e a gente se espera domingo, né, no próximo episódio, vai ter episódio normal, né, no domingo. Vocês gostam de trabalhar, né? Gostamos. Obrigado, gente. Super obrigado. Tchau, tchau.